Bom, o 01 comprou uma mansão de 2.400 metros quadrados numa área nobre de Brasília. Ele disse que pagou quase 6 milhões. Bom, aí já tem uma discrepância de valores gigante. Segundo especialistas do mercado imobiliário lá da região, esse preço não existe. Um imóvel desse nível vale bem mais. Outra conta que não fecha é o financiamento do Banco de Brasília. Segundo o processo que ele responde lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele pegou 3 milhões de reais de empréstimo. O detalhe é que a renda mensal dele não chega ao mínimo que o banco exige para financiar esse valor, nem juntando com a renda da esposa dele, que é dentista. Aí tem outra. Esse é o 20º imóvel que ele compra. 20º. São 20 imóveis que ele comprou nos últimos 16 anos. Mais de um por ano. Ah, mas ele é empresário. Vendia chocolate no shopping da Barra da Tijuca. Devia fazer fila para comprar chocolate dele, né? Nem que a fila começasse lá em Niterói, ele não teria lucro suficiente para comprar 20 imóveis. Mas foi o que ele falou. Sou empresário também. Quando descobriram a compra dessa mansão, de, segundo ele, por 6 milhões de reais. Agora, ele mudou a versão. Ele disse que comprou com dinheiro do exercício da advocacia. Ele vai ter que mudar essa versão de novo, porque da mesma forma que ele teria que provar as negociações que ele fez como empresário, que justificasse ele ter essa grana toda, ele também vai ter que provar quais os casos que ele fez, quais os processos que ele atuou como advogado, que justifique essa dinheirada toda. Ah, e ainda tem o caso das rachadinhas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aquele monte de funcionários fantasma, funcionários que ele ficava com parte do salário. É o que diz o Ministério Público do Rio. A real é o seguinte, o cara tá enrolado. O pai dele parece um equilibrador de pratos. Saca? Aquele artista que equilibra pratos nas mãos, nos pés, na cabeça. É o que o pai dele está fazendo. Mexendo na Polícia Federal para segurar as investigações. Mas a gente sabe do que se trata, são coisas ilícitas. O mundo sabe, a PF sabe, nós, os promotores, juízes, jornalistas, o pai dele, a mãe dele, os apoiadores, todo mundo sabe o que ele fez. Não é surpresa para ninguém. Cá entre nós, eu já esperava isso desses caras. São homens fracos. Como disse o pai deles, são maricas. Não podem ver um dinheirinho que querem enfiar no bolso. Querem ser poderosos, querem ser bacanas, morar em mansões, andar de jet ski. Vocês viram a casa do cantor sertanejo, o tal do Nivaldo Lima? Aquela coisa imperial, cafonérrima. É o sonho de consumo dessa gente. Portanto, meter a mão no dinheiro público é, de certa forma, esperado. O que me intriga não é isso. O que me intriga é você passar pano. Você que trabalha igual um camelo para ter suas coisas, passar pano para essa gente. Eu conheço gente que trabalha de domingo a domingo para ter um padrão razoável de vida e passa pano para essa gente. Para mim são pessoas que estão cegas. Sim, cegas. E por quê? Porque estão carregadas de ódio. Sim, de ódio. E você já deve ter ouvido falar que o ódio cega. Sim, o ódio cega. E o ódio do quê? Exatamente do quê? Eu vou te contar. Desde os anos 80 que eu comecei a perceber a vida, estudar, trabalhar, conhecer pessoas fora do meu habitat natural, que eu via as pessoas xingando outras de baiano, no Rio de Paraíba. Queria ofender alguém? Pô, esse cara é o maior baiano. Pô, não faz baianada. Aliás, esses dias eu vi aqui uma discussão de trânsito e o cara gritou: vai, seu baiano, filha da... Sim, nos anos 80, 90, chamar alguém de baiano aqui em São Paulo era um xingamento. Esses irmãos nordestinos do norte e nordeste, assim como os mineiros, esses caras vinham para São Paulo nessa época fugindo da fome, da miséria, da seca.
Os 21 anos da ditadura militar, eles deram uma banana para o Agreste. Desnutrição infantil era a maior causa da morte das pessoas. O percentual de crianças que sobreviviam mais do que 2 anos de vida era baixíssimo, morriam de fome. E, claro, corriam de Pau de Arara para São Paulo, por exemplo, ou para outras grandes capitais. Mão de obra barata, pedreiros, porteiros, faxineiros, borracheiros. A mão de obra mais barata era essa. Gente que fugia da fome não podia cobrar caro mesmo. Não tinha nem noção de valores, muito menos de direitos. Quem foi para a indústria automobilística se deu bem, porque tinha o sindicato que defendia, esclarecia sobre seus direitos e, acima de tudo, brigava pelos direitos dessas pessoas. E quem era o líder desse sindicato? Um também nordestino que falava errado, que também era chamado de baiano. Aliás, era esse o seu apelido, baiano. O tal do Luiz Inácio de hoje era o baiano naquela época. E vem daí o ódio dessa gente. Essas pessoas foram criadas com ódio em relação aos nordestinos, por preconceito, porque eram, sim, uma gente estranha. Eram mal cuidados, tinham a pele arrebentada pelo sol, se vestiam mal, falavam errado, mal sabiam escrever, ler. Era um povo esquecido, sem escola, sem educação. Muitos chegaram aqui em São Paulo e não seguraram a barra, o sofrimento de deixar os irmãos mais novos na seca, passando fome, os pais passando fome. Muitos se entregaram à bebida, à mendigância, mas muitos venceram. E o baiano do sindicato se tornou presidente desse país. E olhou como ninguém nunca tinha olhado para essa gente, dando oportunidade, espaço. E aquela mão de obra barata, e aquela gente sem educação, passou a dominar os espaços antes, que eram só dessa gente preconceituosa. Universidades, aeroportos, postos de chefia passaram a ter acesso a bens de consumo que antes só os paulistanos da nata tinham: celulares, carrões, restaurantes e, acima de tudo, acesso ao conhecimento. E isso, meus caros e caras, foi demais para essa gente mesquinha. E por essa razão, única e exclusivamente por essa razão, desenvolveram um ódio insuportável que deixou essa gente cega. Pois, como minha avó falava, o ódio cega ao ponto, por exemplo, do cara não enxergar o quão larápio é o 01, que comprou 20 imóveis declarados em 16 anos e diz com a maior cara de pau do mundo que conseguiu isso vendendo chocolate na Barra da Tijuca. E agora mudou a versão e está dizendo que foi com honorários advocatícios. Vocês têm noção o quão ridículo é acreditar nessa história, além de várias outras histórias? Pois é esse sentimento, o ódio de classe, é isso que move essas pessoas, que deixam essa gente cega. Eles não suportam ver o baiano descer de um jatinho bem vestido, feliz, né? Chegando numa região que eles acreditam pertencer a eles. Rio Grande do Sul não pertence a vocês, não. Assim como nenhum cantinho desse país pertence a vocês. O Brasil é do povo brasileiro. E no dia 2 de outubro vai ser nosso outra vez. E você vai ficar aí com seu ódio, te corroendo, te deixando cada dia mais burro, cada dia mais descolado do novo mundo, onde todos e todas têm o mesmo direito de comer, de ser feliz, de ter acesso ao conhecimento. Paz, juízo, cara.